Quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Eu não gosto de chegar atrasado, mas acabei me perdendo no horário. E coisa de crente, né, irmãos? Coisa de crente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa noite, pelo convite, pela confiança, porque quando eu sou convidado para estar ministrando, isso para mim tem um significado muito forte, muito profundo, porque isso para mim quer dizer assim, eu acredito no seu ministério, naquilo que Deus tem na sua vida. Então eu me sinto grato e honrado com a sua vida. Muito obrigado pela confiança, pela coragem também. E nem todos os lugares que a gente entra, a gente volta. Tem alguns lugares que não chamam mais. Então a gente entende que é a vontade do Senhor. Mas aqui, graças a Deus, sempre que pode, a gente está aqui na oportunidade. E temos outras oportunidades de agendar, para estarmos juntos. Eu louvo a Deus. Eu quero meditar com os irmãos uma palavra bem conhecida de toda a igreja que se encontra em Ezequiel capítulo 37. Confesso aos irmãos que eu saí de casa com o meu coração em outra palavra, mas quando eu pus os pés aqui, não era aquilo que eu tinha programado para estar trazendo aos irmãos. Então mudou todo o roteiro. O céu mudou o roteiro. Aleluia! Ezequiel capítulo de número 37. Eu quero ler somente um versículo, que é o versículo de número 10. 37, 10. Quem achou, diga bem? Amém. Que diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Vamos mais uma vez para que os irmãos possam assim, uma forma didática para ficar melhor o entendimento da palavra. Versículo 10 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito, quem? O Espírito. Quem? O Espírito. Entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Deus da eternidade, quem sou eu, Senhor, diante da tua presença, diante do teu povo? Sou o pó e cinza, sou pequenino, eu careço, dependo da tua graça, da tua bondade e misericórdia. Poderia eu, Pai, aqui nesse altar fazer uso de todo o conhecimento humano, Pai, mas nada disso basta se não tiveres a tua presença. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, da minha casa, e no culto, Pai, como isso voltado para a família, o Senhor nos desse a oportunidade para que possamos estar e para que possamos profetizar, Senhor, para que aqui onde estiver morto haja vida, para que a tua vida, Pai, possa entrar aonde não tem e o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus Cristo, nós aqui, ó Pai, pedimos pela tua misericórdia, para que toda ação demoníaca, para que toda ação contrária caia por terra, em nome de Jesus. Que eu diminua e que ele cresça, que eu suma e que tu apareça, porque este lugar pertence ao Senhor Jesus. Por isso te damos graças, glorificamos e exaltamos e já agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Assim, tomem assento. Os que estão assentados permaneçam. Meus irmãos, o livro de Ezequiel, capítulo 37, toda a igreja, acredito que já conhece. Eu confesso aos irmãos que eu ia vir ministrar sobre Davi e Golias, você acredita? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Porque Deus conhece a necessidade de cada um coração. E o profeta Ezequiel é conhecido de toda a igreja. Interessante que Ezequiel ele vai parar no cativeiro em aproximadamente no ano de 598 antes de Cristo. Sabemos que em 722 a 721 a Síria estava no auge, dominando ali a Israel e Samaria, seguidamente por
Salmaneser e Sargão, mas no ano de 605 surge a Babilônia como uma grande potência mundial. E a Babilônia era terrível, governada pelo pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, e depois passando o trono para Nabucodonosor. É interessante que onde eles entravam, eles faziam mesmo atrocidades. E aí, nesse inteirinho de 605, nós vamos ver eles entrando em Jerusalém e levando alguns nobres, e dentre os quais vai estar Daniel e seus amigos, e alguns nobres de Judá. Passado-se esse tempo, ele vai fazer uma segunda incursão, que é a de 598. Exatamente nesse período onde Ezequiel é levado. Ezequiel era sacerdote, o texto já começa dizendo que ele era sacerdote, filho de Buzi, ou seja, vinha de uma linhagem sacerdotal. E é interessante que o ministério dele só vai se desenrolar em 595 a.C., ou seja, 3 anos ainda ali na beira do rio Quebar, chorando, porque o texto vai ser bem claro em Ezequiel dizer que ele estava no meio dos cativos na beira do rio Quebar. O rio Quebar era um canal navegável, porque foi construído exatamente pela ideia de facilitar os meios comerciais ali da Babilônia. E nós sabemos também que para um judeu muitas coisas têm um significado muito profundo, e o fato deles estarem à beira do rio Quebar significava ali exatamente as suas lágrimas que saíam como se fosse o rio, pela tristeza de não estarem mais na sua terra natal, de não estarem mais no templo adorando, porque ali eles derramavam suas lágrimas e suas tristezas pelo fato de que Deus tinha permitido deles estarem vivendo aquele cativeiro. Claro que nós vamos, dentro do entendimento histórico, para que a gente possa se localizar na Bíblia, é interessante isso, o texto vai nos dar que ali eles estavam. Então nós vamos ver Daniel no palácio, nós vamos ver Ezequiel na beira do rio Quebar, e nós vamos ver Jeremias, porque também era contemporâneo de Ezequiel, em Jerusalém. O templo só foi mesmo destruído em 586 a.C. E nós vamos ter uma ideia de que nesse período em que Ezequiel estaria ali exilado, estaria cativo na beira do rio Quebar, se construíram suas casas, suas moradas, mas não tinha templo para adoração ao Deus Altíssimo. Os templos que existiam na Babilônia eram templos pagãos, principalmente da deusa Estar. O nome das ruas, principalmente, tinha o nome dos deuses da Babilônia. E a rua principal que saía do templo de Estar era chamada de Rua da Procissão, quando eles saíam com aquela imagem sobre os ombros e todos veneravam. Então o cenário de idolatria era muito forte, pois o templo do Deus Altíssimo não existia. E agora nós estamos vendo porque eles tinham tempo para adorar, mas estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, e Deus vai revelar isso ao profeta Ezequiel antes do cativeiro. Deus vai levar Ezequiel em espírito, e onde ele vai entrar nas recâmaras, vai ver as idolatrias dos homens, dos sacerdotes, as 3 classes, as 2 classes sociais, porque ali também estava representado pelos sacerdotes, e aquelas mulheres, pelos homens, estavam em total declínio espiritualmente, porque ora servia ao Senhor e ora estava servindo aos outros deuses. As mulheres acendiam suas velas a Deus, e os homens estavam com as suas câmaras pintadas a figuras de imagem que não agradavam. E Deus revela tudo isso para Ezequiel, trazendo ele a consequência de que seria realmente o cativeiro, e que veio a acontecer. E é notável, irmãos, que dentro desse parecer, no meio dessa tristeza, no meio dessa situação toda caótica, se assemelha muito aos dias que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas não servem a Deus com o coração completamente voltado para Ele, mas vivem a sua vida como se Deus fosse mais um Deus para ser adorado. Só que nós, como igreja, acreditamos no único e verdadeiro Deus vivo. Enquanto muitos agora estão se prostrando diante de imagem de escultura, você está aqui assentado para louvar, para prestar uma adoração diante daquele que é vivo, Criador do universo, de todas as coisas.
Então eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui diante daquele que é, porque a nossa posição hoje, aqui, diz para Deus assim: eu creio e acredito que o Senhor é o único Deus que me tirou do lamaçal do pecado. Quem acredita? Amém. Diante disso, é interessante a gente entender também que Ezequiel, no meio desses cativos, até porque Ezequiel vai estar no meio de pessoas onde o coração estava um pouco ainda endurecido. A própria Bíblia diz que o próprio Deus fala para ele: olha, você vai estar no meio de um povo de coração duro como um diamante. Ou seja, o diamante só é quebrado com o próprio diamante. Então daí eis a razão pela qual Deus envia Ezequiel para que pudesse pregar e falar, porque no meio do cativeiro, o que estava acontecendo? Os historiadores vão dizer para nós que vão se levantar falsos profetas, e esses falsos profetas estavam falando o seguinte: que Deus não traria todo aquele tempo de 70 anos que tinha sido profetizado por Jeremias, que Deus abreviaria esse tempo, ou seja, eles estavam mudando a palavra daquilo que Deus tinha falado e já tinha determinado. Olha que interessante. Então Ezequiel, estando ali naquele cativeiro, era exatamente uma resposta de Deus contra toda heresia que era levantada naquele lugar. Então Deus te levantou como resposta para rebater toda a heresia que é falada acerca da palavra. Existe por aí pessoas que usam a palavra para fazer tantas e tantas coisas, mas a palavra ela permanece pura do jeito que é na sua essência e não pode ser mudada. E Deus te levantou exatamente para defender, para ser um apologista cristão. Aleluia! Eu estava chegando esses dias, estacionando o carro lá no apartamento, na vaga de garagem, e o síndico parou para mim, me olhou e eu vi que não era ele, né? Era o inimigo que tinha tomado conta dele. E ele falou: agora os cristãos estão ferrados. Usa essa expressão, mas não foi bem essa que ele usou, né? E graças a Deus eu sou liberto de palavrão, não falo palavrão, graças a Deus. Tem uns crentes que gostam ainda, né? Misericórdia. A Bíblia diz que o crente que fala palavrão é como se fosse uma fossa de esgoto aberta. Deu ruim ou não? E aí ele falou, usou algumas expressões, eu esperei ele terminar. Quando ele terminou, eu falei assim: desde quando os crentes e a igreja do Senhor dependem de governo humano para ser regida na terra? Ele: mas os crentes estão lascados, estão ferrados. Eu falei: não dependemos de governo humano para a igreja prosseguir e crescer. Aí me veio na memória que o Coliseu não parou, os leões não pararam, nada parou a igreja continuou crescendo no meio de tantos e tantos pensamentos que se levantaram no decorrer da história, porque Deus quem sustenta a sua obra. Amém? Dá um amém, igreja, para me animar. Amém. Brincadeira, estou animado. Estou animado, brincadeira. Graças a Deus, uma coisa que não enche meu coração, que não vem da glória a Deus. Você é quem é devido à glória. E dentro desse contexto, é interessante que Deus precisava trazer essa resposta. E a resposta foi exatamente a vida de Ezequiel dentro daquele cativeiro. Deus viu que ele era filho de sacerdote, sim ou não? Então ele vinha de uma linhagem sacerdotal, sim ou não? Sim. Mas tem um problema: quando Deus resolve entrar na história de alguém, ele muda toda a história. Entendeu ou não? Meu pai queria que eu fosse um advogado ou um engenheiro. Acho que os sonhos dele para mim não deu muito certo. Porque eu me encontro longe da minha terra, da minha cidade, e não sou nada daquilo que ele pretendia que eu fosse um dia. Porque hoje eu sou embaixador do reino de Cristo. Aleluia! Muito mais do que ele planejava para mim. Aleluia! Então por que isso? Porque Deus entrou na história e mudou. Talvez você tenha planos para o teu filho, para a tua filha, para a sua família. Só que você está esquecendo de um fator principal. Se Deus entrar na história, talvez Deus ele não vai atender o pedido como você gostaria, porque Deus, se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, glória. Mas se a vontade de Deus e a nossa vontade estiver alinhada, Deus vai cumprir. Mas quem sabe, não sabemos como serão os dias vindouros.
Mas quem sabe Deus quer levantar o teu filho, a tua filha, ou o teu marido, a tua esposa, como uma voz profética para essa nação. E é interessante que Deus entrou na história de Ezequiel e mudou tudo, porque naquele lugar não haveria necessidade de um sacerdote, porque Ezequiel ia exercer o seu ofício como ali? No templo de estar? Claro que não. Até porque a gente vê no Salmo, se não me falha a memória, de 137, se não me falha a memória, os próprios babilônios pedindo eles para que eles pudessem cantar um cântico de Sião. Era um tom de zombaria, e eles falavam assim: não, que a língua colhe no céu da minha boca eu cantar um hino santo num lugar como esse. Então, dentro do entendimento, eu acho interessante é que Deus vai se revelar para Ezequiel no meio dos cativos. Por quê? Porque outros sacerdotes e homens de Deus também estavam lá. Mas Deus resolve aparecer para Ezequiel de uma forma, de uma visão extraordinária. Não tinha homem de Deus lá, sacerdote lá? Sim ou não? Sim. E por que Deus resolve aparecer para Ezequiel? Existe uma palavra em 1 Samuel 16, quando o próprio Deus vai falar para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você vê o exterior, eu sondo, eu vejo o coração. A palavra coração no hebraico significa lebab. Lebab significa o centro das emoções do homem ou do ser humano. É o lugar onde Deus entra e vasculha a fraqueza, as qualidades, os defeitos, onde Deus conhece tudo do homem. Ou seja, antes de você estar aqui e ser escolhido por Deus, Deus entrou dentro do centro das suas emoções e falou assim: eu conheço tudo de você, mesmo assim eu quero. A gente não pegou. Vou repetir. Mesmo você aqui, você não sabe, mas Deus entrou no centro das suas emoções, conhecendo todos os defeitos que você tem, tudo que você é, e mesmo assim Deus falou assim: não, abonando, eu quero que você do bem. Então Deus conhece o coração de Ezequiel. E Deus vai se revelar a Ezequiel, porque é algo muito profundo. Ezequiel vai ter a visão de um homem sentado no alto sublime trono, e aquele trono tinha seres em que não precisavam se virar para andar para qualquer lugar embaixo de uma roda, dentro de uma outra roda. Parece uma visão meio confusa, mas aqui está sendo apresentado um carro-trono. E Deus, grave isso no seu coração, Deus sempre vai se revelar a nós da forma como a nossa mente compreende. Aleluia. Deus jamais vai se revelar a nós de uma forma que você não entenda. Sempre vai ser de uma forma que a gente compreenda. Porque a nossa mente, e a pessoa, se Deus falasse conosco como Ele fala com os anjos, você entenderia alguma coisa? Nem eu. Por isso que Deus, aleluia, Ele é tão tremendo, Ele quer que você entenda Ele e o que Ele está falando com você. Talvez nessa noite Ele está fazendo com que o seu coração possa entender completamente qual o propósito de você sair daqui hoje para viver uma semana abençoada. Aleluia. Porque Ezequiel vai receber uma visão, vai ver no meio da tristeza, no meio do caos, no meio de uma mistura de emoções. Ele vai ter uma visão. Isso significa que também Deus se revela no meio da tristeza. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E agora o profeta, agora Deus estava selando o ministério dele como profeta, e vai chamá-lo para profetizar. Porque é interessante a forma como Deus o chama. Porque através dessa missão tremenda e poderosa, Deus o chama, e Deus vai continuar falando com ele de uma forma extraordinária. Porque agora no capítulo 3, versículo 22, se não me falha a memória, ele vai ser conduzido a um vale. Mas esse vale é um vale cheio de glória. E no decorrer
do livro, nós vamos ver ele perdendo a sua esposa, mas a obra não parou. Tem pessoas que por tão menos já quer parar. Às vezes não sofreu nem nas perdas que esse homem sofreu, mas a obra precisa continuar. E se Deus te chamou, é porque Ele acredita em você e na sua capacidade. Deus não chama qualquer um assim. Deus chama porque Ele conhece, Ele sabe que você é capaz. Por isso que, onde Deus te colocou no seu ambiente de trabalho, Deus te chamou para fazer a diferença. Eu costumo falar que eu trabalho num lugar e eu sempre mudando de setor, né? Mas eu entendo o propósito de Deus mudar em cada setor. E eu parei no setor agora onde tem um diácono desviado, um rapaz que é homossexual, um ateu, o meu líder mais ou menos acredita e não acredita, enfim, um setor que tem um peso espiritual muito grande. Mas sabe quando Deus te coloca num lugar e você consegue mudar o ambiente? De você ver um ateu mandando mensagem, pastor Fábio, para mim, eu em casa, e falo assim: Marcos, você conhece esse aplicativo aqui? Esse aplicativo é um aplicativo cristão. Aí eu falei: eu já vi, mas não abri ainda. Eu baixei, olha, tem louvor, tem devocional, tem fundo musical gospel. Eu gostei. Entende que você está num lugar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado? Deus não te chamou para você estar num lugar para ser igual a todo mundo, não. Você é diferenciado. Por isso que no meio da qual nós estamos vivendo, Deus não está chamando só sacerdotes, Deus está querendo profetas para mudar o ambiente. Onde você olha para o seu líder e vê ele cantando louvores. Sabe o que é isso? E por qualquer coisa que aconteça, eles falam assim: ô glória. De você abraçar, como eu abracei aquele rapaz que é homossexual, e eu falei assim: rapaz, eu já sei como vai ser o seu futuro. Aí ele falou assim para mim: Marcos, e qual vai ser o meu futuro? Eu falei: olha, você vai ser casado, vai ser um hominho, vai ter filho. Aí ele falou: não, Marcos, não quero. Se você for orar por mim, eu quero que você ore para eu melhorar. Eu falei: mas é para você melhorar mesmo. Glória, aleluia. Porque o evangelho, irmãos, é para criar pontes e não paredes. Glória. E é difícil muitos religiosos entenderem isso. Agora eu entendo porque muitos lugares não voltam mais. Irmão, porque eu sou um pastor esquisito, totalmente contrário de muitos. Aleluia. Então, irmãos, é interessante a gente entender o propósito de Deus. Quando somos conduzidos, porque o profeta vai dizer no capítulo 37, versículo 1: e a mão do Senhor estava sobre mim e me levou. Olha só que interessante. Meu Deus, até me arrepiou aqui. Aleluia. O profeta está no ambiente natural, só que a mão do Senhor vai vir sobre ele e vai levá-lo para o ambiente espiritual. Meu Deus, você consegue entender isso? Você dentro do ambiente natural, a mão de Deus te conduziu ao ambiente espiritual. E dentro desse ambiente espiritual, você não está preocupado com a hora de ir embora, você não está preocupado com nada lá fora, porque na presença de Deus, você esquece totalmente do tempo e todos aqueles problemas que te rodeiam, porque você está na presença dele. Aí você vai perceber que quando Ezequiel foi conduzido pelo Senhor, porque a mão do Senhor estava sobre ele, ou seja, quando a nossa vida está debaixo das mãos do Senhor Jesus, você não manda mais na sua vida, você não faz mais aquilo que você quer. Pastor, mas eu tomo decisões, eu faço aquilo. Isso é o homem carnal, porque o espiritual, ele liga no céu e espera uma orientação do céu para ele agir. Porque o homem carnal, ele age pelas suas próprias emoções. É por isso que a gente tem problema quando vai tomar uma decisão, fica inquieto: eu vou, não vai, eu vou, Senhor, tem que seja lá o que Deus quiser. É assim? Esse é o homem natural, age pelas suas próprias emoções. Mas o espiritual
espiritual, ele vai falar: Senhor, eu estou com uma ansiedade terrível para agir, mas eu preciso de uma resposta na direção do Senhor. A resposta vai chegar, a direção vai chegar. Aleluia. Louvado é seu nome, Senhor. E o texto é interessante, que debaixo da mão foi Deus quem direcionou ele, não foi. Tem gente que está indo sem estar debaixo da mão do Senhor, e Deus está falando: não mandei ir, por isso está passando essa situação. Porque Deus, ele sabe como fazer e conduzir. Nós não sabemos. Então Deus, ele vai conduzir o profeta. Não é o profeta que vai. E vai conduzi-lo aonde? No meio de um vale de ossos secos. Ou seja, a palavra vale aqui é a mesma do capítulo 3, versículo 22. É a mesma palavra hebraica. Então, Ezequiel, ele teve um vale cheio de glória, agora está no meio do vale de morte. E sabe o que eu acho interessante? É que ele para no meio do vale, geograficamente falando, dá a entender que ele está no meio do vale. E tudo ao seu redor, só ossos. Nós sabemos que ali é uma figura de linguagem profética para Israel, depois do arrebatamento da igreja, nós sabemos. Mas a aplicação para nós outra aqui é para outro canto, para outra direção. E o que eu vejo é que geograficamente parece que ele está no meio do vale de ossos secos. Só que o texto vai falar, está na Bíblia, e me fez andar. Pela vontade de Ezequiel, ele estava parado de braços cruzados. Se eu entender, meu pastor. Os irmãos aqui, alguns já pegaram. Ou seja, pela vontade de Ezequiel, ele estava em braço cruzado parado. Porque está no meio de um vale de ossos secos, o que eu vou fazer? Só que o texto diz que me fez andar. Me fez andar, dá a entender, quando Sansão, lembra de Sansão, quando a Bíblia diz que o espírito impelia de quando em quando entre os campos de Dan e Saul, Zorá e Saul. Impelir significa empurrar com força. Aqui, me fez andar, dá a intenção do mesmo sentido, de empurrar com força, de puxar pela mão para andar. Por quê? Porque no meio do vale, quem está entendendo aqui? No meio do vale, quem está entendendo aqui? Deus está dizendo assim: não é para você ficar parado, é para você estar em movimento. Porque tem situação que no meio do vale você fica parado, só fica chorando, se lamentando, reclamando, murmurando. E Deus está falando assim: no meio do vale não é para ficar parado, é para você estar em movimento, em movimento, em movimento. É estar em movimento, é estar em movimento, é estar em movimento. Aqueles homens foram curados de lepra, sabe por quê? Porque Jesus falou: vocês vão até o tanto se lavando, e quando vocês se lavarem, voltam. E no meio do caminho, não precisaram nem chegar. Um deles perceberam: nossa, nós já estamos curados, vamos voltar no meio do caminho e agradecer o mestre. Ei, Deus está falando: é no caminho, é em movimento que o milagre vai acontecer, não é parado. Para de se lamentar porque está no meio de um vale. Para de se lamentar porque você está no meio de ossos secos. Esteja em movimento. Continue buscando, continue clamando, continue lendo, continue ensaiando, continue acreditando, porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Deus está falando com alguém aqui. E Ele vai estar em movimento. Eu acho interessante é que Ele vai andar em redor. Ele teve uma visão no centro, agora Deus vai fazer ele dar uma volta. E o interessante da história é quando Deus vai chegar para ele e vai pedir um relatório: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Aí qual é a resposta do profeta? Senhor Jeová, tu não sabes. Se fosse um de nós, qual seria a nossa resposta? Senhor, tu é poderoso para fazer um milagre.
a minha visão humana, não tem mais jeito para isso aí não. Porque o vale está sequíssimo. Sabe o que é sequíssimo? Já está na última fase da decomposição. Os ossos já estão esfarelando. Porque, olha só, irmão, que interessante. Se um corpo humano ele foi enterrado em torno de uns, como se diz, 7 palmos, ele demora em torno de 1 ano para a sua decomposição. Só que o quanto mais fundo ele foi enterrado, é mais demorável ainda a sua decomposição. Então, quanto mais fundo, demora mais a decomposição. Posso contar uma história aqui rapidinho? Opa, aleluia, glória a Deus. Eu estava na minha cidade e eu estava sentado naquele. É que é normal que fala para ver? Eu não. Nossa, nasci criado no Rio e esqueço o nome das coisas. Ele estava sentado e viu umas crianças brincando na areia. E olhando aquelas crianças brincando na areia, e eu vi que elas com um pedaço de pau, de galho de árvore, fazia assim, e tentavam matar um bichinho que estava na areia. Mas eles não conseguiam. E aí desistiram. Eu desci na areia, quando eles saíram, eu fui ver o que era. E estava uma praia bem deserta. E foi olhar, era um peixinho, mas aquele peixinho, ele tinha não era uma pedra, era um couro. Era um peixe diferente, eu nunca tinha visto dele. E eles tentavam furar e não conseguiam por causa do couro dele, que era bem grosso. E eu peguei aquele bichinho ainda respirando, peguei e joguei na água. De volta para a água. E falei, meu irmão, parecia, sabe, quando você tem aquele sentimento, e você faz assim, vai para o fundo, se você voltar para o raso, eles vão te pegar de novo, vai. E o bicho daqui a pouco começar com a nadadeira ali, começar a nadar e você empurrando ele indo, e nadando ali. Eu falei, vai, porque se você permanecer no raso, eles voltam e te pegam para te matar. Então, quanto mais fundo, o diabo não te pega, o inimigo não te pega. O quanto mais profundo você está envolvido pelo oceano do Espírito e descobrindo as pérolas, as preciosidades que o Espírito tem para te pegar. Então saia do raso, entra no profundo. Mas se alguém teve a ousadia de te pegar, sendo usado pelo diabo para te ferir, como foi com aquele menino, e eu falei, meu Deus, que ilustração. Sabe o que acontece? Vai ter sempre alguém no parapeito da eternidade olhando e falando assim, deixa sair, porque parece para eles que morreu, mas eu penso para gerar vida novamente. Glória, quem me manda não. Deus está dizendo para alguém aqui, está descendo alguém para trazer vida de novo no meio da sua família. Glória, Aleluia. Santo é. E o interessante, Aleluia. exatamente a questão de que se fôssemos dar uma resposta a Deus, falaremos, Senhor Jeová, o Senhor tem todo o poder, o Senhor faz milagres e maravilhas, eu acredito. Mas por que o profeta não fala isso para Deus, conhecendo todo o poder que Deus tinha? Porque ele entende o que Deus está falando para ele. O problema nosso é entender o que Deus está dizendo. Lembra quando Gideão foi trazer uma oferta para o anjo do Senhor que estava sentado? E o anjo do Senhor manda ele colocar na pedra. Lembra desse episódio bíblico? Gideão estava ali e falou assim, não, deixa eu trazer uma oferta para o Senhor, ele estava coisa que tá bom, vamos esperar. E quando ele traz, ele põe no chão. A anjo fala assim, não, coloca sobre a pedra. Por que sobre a pedra? Porque a pedra era o altar. Quando houve a reconstrução do templo, a primeira coisa que eles reconstruíram foi um altar. O profeta, quando foi no Monte Carmelo para se comunicar com Deus diante de tanta idolatria, no território do inimigo, a primeira coisa que ele reconstruiu foi o altar. Porque para um judeu ele entende que o altar é o elo de ligação e de resposta de Deus. Aleluia. Pastor, mas eu não estou tendo resposta. Talvez por 2 motivos. Ou Deus realmente se calou para deixar a sua perseverança e dar continuidade, ou você não está se comunicando da forma como Deus quer. Porque Deus fala sobre o altar. Não é de qualquer maneira.
E nós estamos vivendo um tempo onde a palavra está sendo pregada para todo mundo, verdade, mas não em muitos lugares, não da forma como é para ser dita. Aí se tem igrejas inchadas e não de crentes salvos. E o interessante é que ele entendeu. Por que ele entendeu? Porque no texto original, pastor Fábio, ele diz assim, Deus está falando para ele assim: filho do homem, esses ossos poderão sustentar a vida ou viver prosperamente? Aí ele entende e fala: Senhor, se fosse só dar a vida, é uma coisa, agora sustentar a vida e viver prosperamente é outra coisa. Aí o Senhor sabe. Entende por que o profeta dá essa resposta? Aí ele diz assim: então profetiza, filho do homem, profetiza. E ele vai falar assim: profetizei conforme ele colocou as palavras na minha boca. Quando ele vai profetizar sobre o vale, nós vamos ver algumas situações acontecendo que é coisa tremenda. No vale vai acontecer um ruído. Depois vai acontecer um reboliço. Interessante que a palavra reboliço no hebraico não existe. Não está no texto original essa palavra. Porque o que está no original não é reboliço. É um tremor como de terremoto. Ou um vendaval. Ou seja, conforme a palavra que saiu da boca do profeta, o Espírito moveu de tal forma como um terremoto, um vendaval. Deus está falando para alguém aqui, para chegar na sua casa hoje e profetizar sobre a sua família. Por quê? Porque o mundo foi criado através da palavra de Deus. Deus falou: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Deus está falando assim: não é tempo de você ficar com a boca fechada diante do cenário, do quadro familiar que você está passando. É necessário você entrar na tua casa e falar assim: em nome de Jesus, hoje estabeleço o altar do Senhor dentro da minha casa, porque não quero mais essa situação. O Senhor entre hoje, faça um milagre, mova, traga vida onde não tem. Glória, trabalha, aleluia, glória. Eu lembro lá na minha casa, não sei se eu já falei com os irmãos, mas vou tornar a repetir. Onde eu morava lá na casa, os vidros da porta eram papelão, os vidros da janela eram papelão, uma miséria terrível. Uma miséria terrível. Meu pai cultuava um demônio lá, que foi do meu avô, passou para ele, estava já para mim, já quase, porque eu estava aprendendo tudo que ele aprendeu. Meu avô descendente de escravo. E o interessante é que meu irmão caçula se converteu e com 15 anos de idade já se sentava na mesa de oração com as irmãs de oração, já dirigia trabalho. Está como muito crente hoje, né? De 15 anos já está. Ai, precisa namorar, precisa namorar, precisa namorar, precisa namorar, precisa namorar. Eu tenho uma filha de 19 anos, eu falo para ela: você precisa buscar primeiro a Jesus. Toma vergonha na cara e buscar Jesus. E aí, meu irmão, quando ele se converte, ele chega numa autoridade e ousadia e começa a liberar a palavra profética dentro da nossa casa. Ele chegava e falava: espírito de miséria, eu te expulso daqui em nome de Jesus. A partir de hoje essa casa é do Senhor Jesus. Eu expulso o sinal. Eu profetizo a libertação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E ele, naquela, eu não era crente, debochava dele. Hoje você vai lá ver como está a casa. Hoje você vê como está a família. Só a mamãe que falta agora caminhar com o Senhor Jesus. Mas de vez em quando ela vai visitar a igreja. Meu pai todo dia pela manhã. Aleluia. Aleluia. Se batizou tem 2 ou 3 anos. Se batizou tem 3 anos. Glória. Glória. Sabe por quê? Uma palavra profética. Glória. O inimigo vai num canto e você fica acuado se defendendo. Ei, eu vou te dar uma estratégia aqui. A melhor defesa é o ataque. Levanta a tua cabeça debaixo da autoridade de Cristo Jesus, pelo sangue que saiu da cruz do Calvário, e dizer: em nome de Jesus, Deus me levantou
minha casa, eu vou liberar uma palavra dentro da minha casa, eu vou liberar uma palavra para o meu pai, eu vou liberar uma palavra para minha mãe, eu vou liberar uma palavra para o meu irmão, eu vou liberar uma palavra para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, eu vou liberar. E a liberação da palavra dessa noite é: vale de ossos secos,